Vou chamar agora então para falar de climatização em ambiente iluminado com LED, o engenheiro Justino Borges Pinheiro, sócio fundador da Consultar Engenharia. O Maurício também vai falar. E o Maurício Barros, eu acho que também vai dar alguma contribuição, também sócio da Consultar. Justino. Boa tarde. Eu já conheço bastante gente aqui e eu queria agradecer ao Paulo Sérgio e ao Gutmann pelo convite. Foi uma fria que eles me colocaram, porque o tema de economia de energia já é muito comum e falar sobre ar-condicionado LED estaria quase com uma redundância. Muita gente ainda pensa que o grande consumidor das edificações é o ar-condicionado. Realmente, se você olhar uma torta, o ar-condicionado é o equipamento de maior peso. Entretanto, esse peso depende de todo o conjunto. Então, quando você olha o prédio e o ar-condicionado apenas pelo lado da energia, você vai chegar à conclusão que então é melhor abolir o ar-condicionado das edificações. Esta palestra é apenas uma reflexão. Eu não vou ensinar nada e apenas, talvez, brincar um pouco com o tema. Se vamos abolir o ar-condicionado das edificações, então vamos fazer várias tentativas. A primeira delas seria a ventilação mecânica. Eu acredito que todos já conheçam esse quadro, porque todos nós já sofremos no verão com o excesso de calor. A ventilação mecânica não tem capacidade de remover o calor nos dias quentes. Por quê? O corpo humano, ele emite calor. E se a temperatura estiver alta, ele não consegue. A outra tentativa seria a refrigeração. Os chineses, que é um país mais evoluído, já resolveu essa técnica, inclusive numa escola, a sala de aula na província de Jinan, saiu no Globo, já resolveu esse assunto. Foi colocar uma pedra de gelo dentro da sala. Então, através da refrigeração, você consegue resolver o problema. A terceira tentativa é uma tentativa mais séria. Não dá para brincar, porque a ventilação natural é o que nós praticamos na nossa casa. Embora a gente tenha um ar-condicionado, somente no nosso clima tropical úmido, nós somos obrigados a ter ar-condicionado. Mas não quer dizer que o ar-condicionado é um grande vilão, porque você não vai trabalhar nele o dia inteiro. O meu quarto, durante uma parte grande do ano, eu uso a janela, eu uso a ventilação natural. Eu só vou usar o ar-condicionado naqueles dias em que o sistema da ventilação natural não consiga. Principalmente por um problema grande da ventilação natural. A ventilação natural, se você vai subindo a temperatura, também o corpo humano também vai aceitando temperaturas mais elevadas. Normalmente, as residências ficam 2 a 3 graus acima da temperatura externa. Por quê? Porque durante a noite, toda a estrutura da edificação, ela perde calor e, com isso, ela guarda muita energia da noite, impedindo que o calor do dia penetre. Então, é muito comum você conseguir 2, 3 graus dentro de uma edificação e do lado de fora. Agora, vocês observam que quando vai chegando acima de 28 para cima, você tem um corte abrupto na temperatura de 33 graus. Eu vou falar sobre esses 33 graus porque ele é um número mágico. E vocês observem que há uma aceitação mais larga com relação ao corpo humano aceitar uma variação de temperatura.
Normalmente, nos prédios fechados em que você não tem poder de abrir a janela, a iluminação foi a empresa que deu, a mesa é aquela, a cadeira é aquela, o armário não existe mais, você tem um pequeno depósito para você. Então, isto faz com que a única variável que se permita é o cara reclamar da temperatura. Então, todos os grandes edifícios, as pessoas reclamam exatamente da temperatura. Pode observar isso. Quando você tem ventilação natural e ar-condicionado, vocês podem observar que a faixa de atuação é bem mais ampla. É muito comum você ter você chega no escritório, está uma temperatura de 26 a 28 graus, e o ar-condicionado está desligado. E você chega, reclama do indivíduo, essa sala está quente. Ele olha para o lado e diz assim, está quente? Aí ele vai lá e liga o ar. Porque como ele tem o poder de ligar o ar e ele tem o poder de abrir a janela, ele passa a não ser mais dono, ele passa a ser dono do clima. Então, ele descuida dessa particularidade. Ele pensa mais no seu negócio. Já o indivíduo que está dentro de um prédio, em que tem aquela temperatura padrão da empresa, o que acontece? Aquilo pode não ser a temperatura ideal para o metabolismo dele. Então, a pessoa reclama. Agora, por que o ser humano necessita de climatização? Porque, se vocês observarem nessa frase, guarde a palavra que está escrito, porque a temperatura corporal é constante. Nós somos uma máquina térmica. E como toda máquina térmica, ela tem a propriedade da termodinâmica, que significa o seguinte: todas as máquinas térmicas são sistemas que realizam a conversão da queima de um combustível para produzir trabalho. Então, se nós necessitamos de um combustível para produzir trabalho através do músculo, nós somos exatamente uma máquina térmica. E o que essas máquinas térmicas têm em comum? Observe que o meu neto, que eu convidei, estava hoje aí presente, ele é estudante de engenharia, e me disse que isso aqui é um Lamborghini. Eu não tinha a mínima noção do que seria isso. Mas eu garanto que aqui dentro tem uma máquina térmica, uma locomotiva diesel. Isso eu garanto. E todas as pessoas que estão aqui, que devem ter milhares, também são máquinas térmicas. Isso aqui eu tirei de uma foto do Paquistão após o Ramadã. Eles estavam indo para casa e ocupam o trem. O que eles têm de comum? A necessidade de controle da temperatura corporal. Tanto o carro, quanto o ser humano, quanto a locomotiva, se eles não tiverem cuidado em manter sua temperatura constante, o que vai acontecer? Da refrigeração que eles todos possuem, que é um acessório para poder manter a sua temperatura constante, o que vai acontecer? Vai pifar. Então, como nós somos máquinas térmicas, eu criei um quadro que talvez vocês não tenham visto ainda, comparando o automóvel ao ser humano. Termicamente, a forma de refrigeração da máquina para manter sua temperatura constante é exatamente igual. Eu não sei quem copiou quem, mas eu posso garantir que o automóvel foi o Otto, que criou o ciclo Otto, que é o do motor a gasolina, em 1857. O combustível é gasolina e álcool, a temperatura constante é 90 graus. O fluido refrigerante é água e aditivo, o acionamento é uma bomba d'água, nós possuímos mangueira, radiador e ventilador é o trocador de calor, o sensor de temperatura é o termostato e o controlador é uma válvula termostática. E o ser humano, repare que ele tem os mesmos componentes.
o seu fundador, a sua idade de fundação, tem o combustível, que é a glicose, o açúcar, tem a temperatura constante, que varia em torno de 37 graus, dependendo do ser humano, pode variar de 36 e pouco a 37 e pouco. O fluido refrigerante é o sangue e água, a bomba d'água é o coração, o sistema é circulatório, o trocador é a pele, os sensores, nós temos milhões de termos receptores na pele, e temos o hipotálamo, que é o controlador. E o fenômeno é muito interessante. O mecanismo de controle da temperatura que o corpo faz é tão brilhante que o ser humano, quando faz a máquina, não consegue fazer igual. Porque o hipotálamo, ele mede a temperatura do sangue que passa dentro dele e mede a temperatura da pele. Para ter uma ideia, esse sistema de medição é termovelocimétrico. Quem conhece bem a parte de incêndio, a maior responsabilidade é você tomar conhecimento de que o incêndio o mais rápido possível. Então precisa que os sensores observem com mais velocidade o problema do aquecimento. E a pele, ela tem a capacidade de registrar 0,001 grau por segundo. Qualquer agulha quente que seja emitida no corpo, imediatamente vai para o cérebro. Então o cérebro, o que ele faz? Ele compara a temperatura do corpo com a temperatura da pele. Se o corpo estiver aquecendo por qualquer motivo, ele reduz o seu metabolismo e faz com que o corpo se resfrie. E de uma maneira, um truque muito interessante: se está quente, ou se o ar lá fora está quente, ele abre os vasos periféricos e faz com que o sangue que está quente leve o calor para a pele, porque a pele é a única maneira dele transmitir o calor para fora. Então o indivíduo fica vermelho e percebe perfeitamente que o sangue está correndo pelo corpo. Já quando chega no inverno, ele faz o contrário. Ele fecha mais as veias periféricas para que o sangue não perca calor e o indivíduo fica branco. Então, esse rubor do verão é natural exatamente por causa dessa condição de manter o equilíbrio térmico. E o hipotálamo, ele é apenas um controlador. Ele faz outras coisas, inclusive ele é responsável pelo sexo. Você vê como a natureza é brilhante. O mesmo controlador faz milhões de atividades, enquanto a válvula termostática do carro, coitada, só faz isso. Hã? O corpo humano, ele tem, como ele faz parte do universo, ele usa os mesmos processos de perda de calor. A mais importante é a irradiação. Tem que acostumar isso aqui um pouco. É por meio da irradiação, porque todo corpo quente, ele emite radiação eletromagnética, não em forma de luz LED, mas em forma de calor, ondas de calor, de infravermelho, e que isso será absorvido pelo corpo mais frio, que a natureza não faz, ele não resfria ninguém. Ele não permite que o frio esfrie o quente, é o contrário. O corpo quente manda sempre energia para o mais frio. Por isso é que nós necessitamos de uma construção em que as paredes e o teto sejam mais frios que o corpo, porque senão a gente não consegue transmitir este calor para o exterior. E se vocês olharem, a irradiação e condução, a condução é fácil de entender. A foca
tem isto de espessura da parede com gordura, exatamente para que o frio não seja conduzido, quer dizer, o calor interno não consiga ultrapassar essa camada de gordura e chegar do outro lado e você perder calor. Então ele tem um isolamento bastante grande para evitar a perda de calor. No ser humano é um problema complicado, porque toda vez que a temperatura passa dos 28 graus, até os 28 graus o ser humano se sente confortável. A partir daí, você se aproxima de uma temperatura que é uma temperatura chave, que é aquela temperatura 33 graus que nós vimos ali. Eu vou explicar por quê. E toda vez que o corpo a temperatura externa vai se acompanhando a temperatura acima dos 28 graus, você já não consegue mais fazer com que a irradiação e a condução saia do teu corpo para o exterior. Se você estiver do lado de uma janela que bate sol e esse vidro fica quente, a irradiação vem do vidro para você, porque a sua radiação não consegue vencer aquela maior irradiação e o teu corpo sente. Então, como a natureza é perfeita, o que ela fez? Ela criou a evaporação através do suor. O suor é a última tentativa de se manter constante a temperatura do corpo. Ele não está pensando em conforto, ele está pensando na máquina térmica que é o ser humano. O ser humano, depois de uma certa temperatura, se ele não conseguir jogar o calor dele para o exterior, ele libera toda a quantidade de água através das glândulas suporíferas e faz com que este calor seja evaporado da evaporação da água, ok? O número-chave 33 é por uma característica técnica. A pele humana é em torno de 33 graus. O sangue, o corpo interno está a 36. Mas a pele, porque está sempre irradiando calor, ela fica numa temperatura mais baixa. E essa temperatura é em torno de 33 graus. Por isso é que a ventilação natural não resolve se você tem temperaturas acima de 33 graus. O que se faz corretamente é aplicar perfeitamente a ventilação natural, completando com o sistema de ar-condicionado para os dias e horários em que a temperatura ultrapasse a capacidade da ventilação natural. E é o que nós fazemos na nossa casa. E observe que neste caso, a irradiação e condução, como eles não conseguem mais irradiar para o ambiente, é o ambiente que aquece ele. Então, como defesa orgânica, a irradiação e condução não serve mais. E o suor é a única forma de eliminação do calor. Mas o ser humano é uma máquina muito complicada. O carro, se não tiver água e o ventilador não estiver funcionando, que eu já tive um caso que eu tinha água, mas o ventilador parou e meu carro ferveu, porque ele não conseguia mais remover a temperatura e ultrapassou os 90 graus, que é a condição básica do produto automóvel. No ser humano, nós vimos que é 33 graus, e daí em diante ele não consegue. Mas acontece que, como ele é um ser complicado, ele tem um problema chamado conforto térmico. E o conforto térmico, na minha opinião, é igual à felicidade. Você não é feliz, você está feliz. E o conforto é exatamente igual. Você não é confortável, ou o clima não é confortável, ou a sala não é confortável. Você que está confortável nesta sala. Ela reclamou, ainda há pouco, em off, que estava sentindo frio aqui nessa sala.
E eu consultei algumas pessoas que disseram que a sala está ótima. Isto faz parte do ser humano. Cada um tem sua percepção do conforto, que é uma habilidade humana. E qualquer desequilíbrio entre a geração de calor, a dissipação, e o que ele consegue dissipar para o ambiente e o que ele consegue gerar, se não houver um equilíbrio, ele produz desconforto ou estresse térmico. A palavra estresse é um conjunto de reações no organismo que provoca uma excitação emocional ou perturbação / esgotamento físico-emocional. Isso é tão complicado que a norma do ASHA, que é a Bíblia do ar-condicionado, quando define conforto térmico, diz assim: é um estado da mente que leva a uma consideração de temperatura neutra. Isto é, quando você está confortável, é naquele momento que você entra no ambiente e não percebe o clima. Você está na sala e vai discutir os seus assuntos e é incapaz de perguntar se está quente ou está frio. E se alguém perguntar, você vai parar para pensar, porque você não está percebendo. Este é o momento do conforto. E existe uma lei do conforto térmico que diz o seguinte: primeiro, que o conforto não é uma invenção do homem moderno. O homem da caverna, ele já usava a caverna porque era mais fresco, ele usava o fogo quando estava frio e usava a pele quando estava sentindo frio. Então ele usava vestuário, a residência e o aquecimento, a calefação. Mas ele é tão interessante que um homem, o índio americano, ele anda nu. Por quê? Para o nosso clima, não tem justificativas de usar roupa. O ser humano, quando invade as tribos indígenas, levam para ele o conhecimento da roupa. E eles usam, os índios meio civilizados, todos hoje já estão usando roupa, por apenas imitação ao branco, né? Então, vocês percebem uma lei importantíssima, é que quanto mais evoluído se torna, mais exigente fica em relação ao seu conforto e bem-estar. O ser humano, quanto mais ele conhece, mais ele se desenvolve, mais chato ele fica com relação ao clima. Ele começa a exigir que a variação seja pequena. Então ele sai da sala dele, entra na sala do outro, a primeira coisa que ele diz é que a sala está quente ou está fria. Ele não vai lá para conversar outro assunto. Ele já fica exigente demais com relação ao clima. E observe que os cientistas têm esse hábito, né? Tudo eles querem tabelar e transformar em equações matemáticas. A equação matemática que resultou disso, eu ia trazer aqui, mas ela é tão grande que ela não coube no meu carro. Repara bem, o ser humano é um bicho muito chato. Essa temperatura, velocidade do ar, turbulência, isso todo mundo já conhece. Mas quando vem o tipo de vestimenta, é a primeira reclamação que tem nos escritórios hoje, que são open space, em que todos os homens estão vestidos desta forma. Eu estou hoje vestido de arquiteto. A diferença do arquiteto para o engenheiro é que o arquiteto usa a camisa para fora. E as mulheres usam vestido de alça. Aqueles vestidinhos levinho, né? Que não pode nem mexer porque aparece tudo. E com as sainhas curtas, e reclamam que a sala está fria. Os homens vestiram normal. As mulheres é que eu acho que estão vestindo errado. Outra coisa interessante é o tipo de permanência Eu tive um diretor de uma empresa que eu trabalhei, que ele reclamava todo dia do ar-condicionado
e mandava esfriar. E a secretária dizia que de tarde ele vestia o paletó. Porque tem alguma coisa errada. Porque o tempo de permanência, quando você... É muito comum em cinema. Em cinema, quando você entra, você ainda acha agradável. Mas depois que teu metabolismo começa a parar e você não tem atividade nenhuma, você estando sentado no escritório, trabalhando no escritório, é considerado como o corpo produzindo trabalho zero. Não há atividade muscular. Então, aquela atividade que nós falamos, que o ser humano é uma máquina até que queima um combustível para produzir um trabalho, não existe quando você está no escritório ou no cinema. O teu trabalho é zero, você não está gastando energia. E o que acontece? Não gastando energia, após algum tempo de permanência, você vai sentir frio. E os cinemas é um maior fenômeno. Existe cinema que desligam o ar depois de um certo tempo, porque as pessoas começam a sentir frio. Outra coisa é essa atividade desempenhada. Esse é óbvio, né? No escritório, gasta-se pouca energia. Numa academia, gasta-se muita energia. Então, a temperatura dentro do escritório, 24, 26 graus é confortável. Numa academia, tem que ser 22. Agora, coisas mais interessantes que se pesquisaram atualmente são essas aqui. Descobriu-se o seguinte, que se a temperatura entre a cabeça e o tornozelo for maior do que 3 graus, o ser humano se sente confortável, desconfortável. A temperatura não pode variar entre o pé e a cabeça mais de 3 graus. E outra é a chamada exposição direta dos raios. Vocês reclamaram desse negócio, mas ele realmente é terrível. Precisa de um curso superior para isso. A exposição direta. Quem senta numa janela, eu trabalhei numa época em Brasília, no prédio da Telebrás, e era um projeto do Niemeyer. Ele tinha um vidro de quase 5 metros de altura, este-oeste. Então, a reclamação nossa é o seguinte: quem senta desse lado e o sol da manhã bate aqui, você fica vermelho daqui para cá, e do lado de cá fica branco. E os que sentam do lado ficam ao contrário. Então, se já conhecia qual era o local das pessoas pela cor que ele tinha, né? E outra é esse aqui, é a simetria de temperatura. A simetria de temperatura se observou mais recentemente. No mesmo ambiente, se o indivíduo estiver do lado de algum equipamento que dissipa calor, a cadeira dele tem uma simetria de temperatura. De um lado ela é fria, do outro lado é quente. E se ele está sentado em ambiente com assimetria de temperatura, não tem conforto. E por último, sexo. Não é o que vocês estão pensando. O sexo aqui é só menino e menina, ok? Bom, quando nós vamos pensar no universo de um edifício, nós temos que combater cargas térmicas. E essas cargas térmicas são apenas 5. Uma é devido ao calor que entra no ambiente pelas fachadas, pela iluminação, pelas pessoas, pelos equipamentos que tem dentro dos ambientes e pelo ar exterior. Agora, observe o seguinte, que essas 3 cargas que estão aqui, o ar exterior, o número de pessoas e o equipamento, daquelas 5 cargas, 3 não tem domínio do engenheiro nem do arquiteto. São características do cliente. O cliente é que determina quantas pessoas ele vai colocar ali dentro
e quantos equipamentos vai ter dentro da sala. E o ar exterior fica em função das normas. As normas que dizem que para aquele número de pessoas você tem que usar uma quantidade de ar externo. Então, quais seriam os vilões então do sistema? Só sobraram dois elementos capazes de serem crucificados, que seriam a iluminação e o envelope do prédio. Observe que os engenheiros e os cientistas têm trabalhado incessantemente na iluminação, transformando da incandescente até chegar no LED. Então, aqui está um dos vilões que podem ser atuado e trabalhado. E no envelope, você vê construção de aço, tijolo, vidro, como disse o Maurício, meu sócio, agora tem outros materiais de fachada que eu vou escrever aqui. A iluminação, repara bem, na década de 80, que a gente usava 40 watts por metro quadrado, depois passou-se em 2008 a usar 16, e hoje chegamos a 11, e caminhamos para o futuro, uma opção tecnológica, utilizando o LED, que a tendência é baixar ainda mais esses valores que o LEED considera como o ideal para ganhar prêmios, né? Aqui de 11 watts por metro quadrado, é uma das soluções que está sendo adotada para reduzir as cargas dentro de uma edificação. E a fachada, observe que esse desenho é um desenho já bem conhecido, que o desconforto causado pelo aquecimento do vidro, de um vidro comum, 6 milímetros, transparente, virado para o sol, num ambiente de 10 metros, ele traz desconforto em 7 metros de distância. Com isso, você é obrigado, está vendo a temperatura radiante 36 graus e aqui 26, obriga que você coloque a temperatura junto da fachada o mais baixo possível. E toda vez que você vai combater alguma carga concentrada com ar, você leva grande quantidade de ar, grande quantidade de luz, temperatura e custo na construção. Então, nós fizemos aqui uma simulação de um prédio comum, na qual ele tem 4 fachadas, aqui o core que tem as escadas e elevadores, que não interferem porque ela está interna, aqui é a área interna do prédio, e nós fizemos uma faixa de influência da iluminação solar, quer dizer, da carga solar de 4 metros. Por que 4 metros? Porque é normal que se feche na fachada alguma coisa como salas, até no máximo 4 metros. Então você vê este prédio no Rio de Janeiro, uma pavimento em torno de 2.000 metros, consideramos 40% só de vidro, e as 3 coisas que o arquiteto ou o engenheiro não tem poder nenhum. Você não pode mudar a ocupação que o usuário deseja, a quantidade de equipamento e o ar exterior. Então, nós ficamos com o seguinte caso: nós utilizamos, em primeiro lugar, o mesmo prédio com, chamamos de caso A, com uma iluminação de 16 watts e com um vidro simples laminado. E no caso B, com 11 watts e vidro duplo. Resultou no seguinte: repare bem, cada bolinha que vocês estão vendo aqui equivale a uma lâmpada de 100 watts. Repara que quando a gente fala em densidade de carga, o watt por metro quadrado, nós não estamos falando de energia elétrica, não. Nós estamos falando de energia calorífica. É quanto de calor.
é que seria similar ao que uma lâmpada de 100 watts joga de calor dentro do ambiente. Então você vê que em cada metro quadrado você tem 135 watts a 150 watts por metro quadrado. Isto seria, em cada metro, ter uma lâmpada de 150 watts. No caso específico, nós, para efeito de ilustração, colocamos pintadinho como se fosse lâmpadas de 100, dissipando calor, não luz. Repare como a quantidade tem 5 filas e aqui o espaçamento das lâmpadas internas. Observe que a zona periférica deu 150 watts de calor e a zona interna 45. O que significa isso? Significa quando você usa uma carga muito elevada na fachada, você limita muito o uso de tecnologias novas, teto frio, eu vou falar mais sobre isso, liga fria, porque elas não conseguem atingir a esse tipo de potência por metro quadrado. Depois nós fizemos o caso B, mudando a iluminação e mudando o vidro. Observe que no interior diminuiu, aumentou-se o espaço, né? Mas reduziu pouco, porque a carga interna já era pequena e não tem grandes efeitos. Mas na faixa externa, a soma dos dois caiu para, no máximo, 100 watts por metro quadrado de calor. Então, quando vem para 100 watts do metro quadrado, você já considera prédios com baixa densidade de calor ou baixa densidade de carga térmica. E com isso, você tem menor capacidade instalada e menor consumo de energia, menor espaço requerido para equipamentos dutos de distribuição de ar e a possibilidade de aplicação de sistemas não convencionais que buscam conforto térmico, maior qualidade de ar e menor consumo de energia, tais como vigas e tetos frios, displacement ventilation, que é um suplamento pelo piso, e eles só se viabilizam com baixas densidades de carga térmica, menor do que 100 watts. Só para vocês terem uma ideia, este aí é o esquema da viga fria, que conjugado com uma iluminação LED, você consegue combater as cargas da periferia com facilidade, coisa que não é possível com altas cargas periféricas. Aqui é o displacement flow, que é uma forma de você jogar o ar quase parando junto ao piso e aproveitando o próprio efeito do calor do ser humano para fazer com que o ar suba. Esse é o sistema com o menor nível de poeira no ambiente. É o que traduz em um ambiente com maior qualidade do ar. E a convergência tecnológica para isso é que o ideal é que você tenha envoltórios de alto desempenho, uma iluminação LED de baixo consumo, que permita soluções que criem ambientes com elevado padrão de conforto, qualidade do ar e eficiência energética. Então, percebemos que o ar-condicionado não é um vilão, ele é apenas um mocinho. Obrigado.